E chegou a hora de acompanhar a situação da pandemia em toda a nossa macro-região. Vamos começar então por Ribeirão Preto. Samuel Santos está ao vivo no Polo Covid, a UPA da 13 de maio. Samuel, como a semana se encerra por aí? Boa tarde para você. O movimento é baixo, viu, André? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Poucas pessoas buscam atendimento neste momento no Polo Covid-19, remontado aqui na UPA da 13 de maio. O que parece ser uma tendência. Nesta semana, o movimento diminuiu bastante, principalmente agora que a gente tem o termômetro da Covid-19 aqui no município, na rede pública de saúde. Então agora a gente pode afirmar com mais certeza. Dou licença para o Tiago Santana, nosso repórter cinematográfico, mostrar a fachada da unidade, que cada vez mais vai tomando o formato do Polo Covid-19 montado lá em abril, que funcionou até o começo de novembro. Ontem foram colocadas novamente as correntes aqui para organizar a fila, se ela houver, e a faixa Polo Covid-19 coronavírus voltou ali para a fachada. Então, vai tomando forma novamente o polo, que agora atende exclusivamente pessoas com sintomas gripais, que podem ser da Covid-19, que podem ser da suspeita da infecção pelo novo coronavírus. Em 15 minutos que a reportagem permaneceu aqui em frente à unidade, foram 9 pessoas que chegaram e então foram para atendimento. Lá elas passam por exames necessários, são avaliadas, então são medicadas, recebem alta, a grande maioria delas recebem alta, já que 90%, segundo o levantamento da prefeitura, das pessoas que buscam atendimento aqui na unidade têm sintomas leves. O que a gente torce é que a grande maioria das pessoas realmente que passem por aqui tenham sintomas leves. Então a gente continua acompanhando a movimentação na unidade, que agora sim, mais do que nunca, é importantíssima para o município, já que aqui nós teremos a avaliação se a pandemia tem evoluído ou não aqui na cidade de Ribeirão Preto. Além, claro, dos números que a gente acompanha diariamente. Então, vamos ao boletim epidemiológico divulgado ontem no fim da tarde, com a atualização da situação da doença aqui no município. Ribeirão Preto, até então, tem 42.402 casos confirmados da doença. Ontem, no balanço, infelizmente, mais 7 mortes pela doença confirmadas. E o número de recuperados, esse cresce e a gente torce que cresça cada dia mais. São 38.364 recuperados da doença aqui em Ribeirão Preto. Número de leitos de UTIs, ocupação desses leitos, o número de internações, a gente sempre monitora no site leitoscovid.org, que atualiza em tempo real esses dados. No momento, Ribeirão tem 77% de ocupação de UTIs, já enfermarias tem um número um pouco menor, 71%. São números que chamam a atenção, porque de acordo com aquela avaliação do Plano São Paulo, são números que colocariam a cidade na fase laranja do Plano São Paulo, ou seja, teríamos uma regressão. Então a gente sempre fica alerta, porque hoje tem informação importante, né, André? Com certeza, Samuel. Todos esses dados estão sendo compilados ou foram compilados até ontem. Não é? A coletiva de imprensa do governo do estado começa daqui 7 minutos, exatamente 12h45. E aí fica a expectativa de como Ribeirão Preto e as outras cidades da nossa macro-região vão se enquadrar nessa nova atualização do plano, né, Samuel? Uma expectativa muito grande, porque há sim um risco de algumas cidades regredirem. Expectativa e apreensão, né, André? Como você disse, empresários e comerciantes estão apreensivos neste momento porque não sabem o que pode acontecer. E lembrando, eu falei dos leitos aqui só de Ribeirão Preto. Leitoscovid.org traz essa ocupação de leitos somente aqui em Ribeirão. Mas para ser avaliado lá no Plano São Paulo, é levado em consideração toda a situação da região da DRS de Ribeirão Preto. Ou seja, todos os municípios vizinhos, mais Ribeirão Preto. Hoje, inclusive, eu conversei agora há pouco, né, por volta das 11h30 da manhã, com o prefeito Duarte Nogueira, através de plataformas digitais, já que ele segue afastado, porque testou positivo para a Covid-19 no último fim de semana. E ele disse que, segundo os números aqui da nossa macro-região não, né, levando em consideração apenas a DRS de Ribeirão Preto,
Ribeirão seria mantida na fase amarela do Plano São Paulo, ou seja, o que a gente tem de regras hoje seriam mantidas já a partir da semana que vem. Ele também falou de outros assuntos importantes, como vacinação, funcionamento de academias. Então confira agora a conversa, o bate-papo que eu tive com o prefeito Duarte Nogueira agora há pouco. Prefeito, daqui a pouco tem a atualização do Plano São Paulo. O governador João Dória vai dizer como é que ficam as regiões aqui da nossa macro-região. Mas o senhor já tem os números, acompanha isso de perto. Qual que é a previsão para a DRS de Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos um aumento no número de internações nos últimos dias, mas em consequência disso também tivemos a ativação de mais leitos para poder atender a toda a nossa demanda assistencial. Nós estamos no limite, mas acredito que deveremos nos manter na fase amarela, até porque a perspectiva também nos próximos dias é de continuidade na abertura de novos leitos. Então, não está faltando leito para quem eventualmente precisar ser atendido. Então, o único número que poderia prejudicar a nossa região, da DRS de Ribeirão Preto, seria o número de leitos? Sim, o número de internações. No número de leitos, nós estamos bem ofertados. É que eles estão ocupados, né? E nós estamos aí num limite de 70% na DRS como um todo. Se esse limite passar de 70%, aí nós entramos na fase laranja. Por isso que nós estamos abrindo mais leitos. Teve uma decisão lá em Franca e a prefeitura de lá colocou academias como serviço essencial, ou seja, poderia funcionar também na fase vermelha do Plano São Paulo. Ribeirão Preto tem alguma pretensão nesse sentido? Eu já assinei uma lei dessa natureza no ano passado e, portanto, Ribeirão Preto também reconhece academias e congêneres como atividades essenciais. Em caso de rebaixamento, então, no Plano de São Paulo, academias podem funcionar? Podem funcionar. Prefeito, falando de outro assunto importante, vacinação. O senhor participou de uma reunião com o ministro Pazuello, onde foi definido que, se tudo der certo, a vacinação começa no país inteiro no próximo dia 20. Como é que estão os preparativos aqui em Ribeirão Preto? Tem condições de se começar no dia 20? Sim, nós já fizemos a apresentação do Plano Municipal de Imunização na sexta-feira passada, no dia 8, em entrevista coletiva, com a cobertura, inclusive, da Clube. E nós estamos prontos para iniciar a vacinação, primeiramente pelos profissionais da saúde e, na sequência, as pessoas com mais de 70, até chegar nas pessoas com 60 anos de idade. Se nós começarmos, de fato, no dia 20, nós encerraremos essa etapa de vacinação de todos esses grupos até o dia 17 de março, o que vai cobrir, portanto, com vacinação, as pessoas que têm mais fragilidade com a doença e são aqueles que mais vão a óbito. Em Ribeirão Preto, as pessoas com mais de 60 anos foram as pessoas que apresentaram 84% de todos os óbitos. Se a gente vacinar, portanto, até março todas essas pessoas, a gente vai diminuir muito a letalidade e a gravidade na doença nas pessoas mais velhas. Nesta semana tivemos a reativação do polo Covid-19 lá na UPA da 13 de maio. Como é que a prefeitura tem acompanhado essa evolução da pandemia aqui no município? A situação é controlada? A situação está controlada, apesar do aumento significativo de casos, em virtude, obviamente, do contágio que ocorreu nas festas de final de ano. Então, agora nós estamos colhendo no ciclo da doença da Covid-19 os contatos que aconteceram entre as pessoas nas festas de final do ano e nas viagens para o litoral que ocorreram nesse período de férias. Mas o polo Covid foi reinstalado, os números de leitos estão sendo ampliados e, se Deus quiser, não vai faltar assistência à saúde a ninguém. Portanto, é muito importante que todos os veículos de comunicação informem as pessoas para redobrar os cuidados, lavar as mãos, usar o álcool gel, fazer o distanciamento social e cumprir o protocolo sanitário enquanto a gente inicia a vacinação ainda agora no mês de janeiro. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista e melhoras, já que o senhor está nos últimos dias aí da Covid. Obrigado, Samuel. Um abraço para você, viu? Bom final de semana.
Está aí a entrevista com o prefeito Duarte Nogueira, que deve fazer um exame amanhã e, se o vírus não for mais detectado, deve voltar aos trabalhos já na próxima segunda-feira. Então ficam alguns recortes importantes aí. Ribeirão Preto mantida na fase amarela, região de Ribeirão Preto mantida na fase amarela do Plano São Paulo. Academias a partir de agora, serviços essenciais podem funcionar na fase vermelha, inclusive do Plano São Paulo, e também situação controlada da doença. Seguimos na expectativa, porque daqui a pouco começa a coletiva do governador João Dória. André, é com você. É isso, Samuel. Vamos aguardar um posicionamento oficial, realmente, se Ribeirão Preto está ou não mantido na fase amarela, como afirmou aí o prefeito Duarte Nogueira, prefeito afirmando que sim, Ribeirão permanece na fase amarela. Te chamo daqui a pouco, então, e a gente atualiza essa informação. Obrigado, Samuel.